Então, gente, bom dia. Agora a gente vai para a nossa aula de física, a nossa aula 3, onde a gente vai fazer a correção da segunda atividade. Tudo bem? Então, vamos lá as questões. Então, a primeira questão pergunta aqui: indique quais afirmativas são verdadeiras e quais são falsas acerca de campo elétrico. A primeira afirmativa é: podemos definir campo elétrico como uma região de influência ou perturbação produzida por uma carga elétrica ou um corpo eletrizado. Então, o que vocês acham que seria essa alternativa? Seria verdadeira ou seria falsa? Verdadeira. Muito bem, Fabiola. Verdadeira. Ok? Então, primeira afirmativa, afirmativa 1, é verdadeira. Vamos lá para a segunda. A segunda pergunta: a presença de uma carga elétrica que, em uma região do espaço, produz um campo elétrico em cada ponto dele, e a existência desse campo pode ser verificada através da força exercida em uma carga de prova que, quando esta é colocada nessa região. Essa afirmativa é verdadeira ou falsa, gente? Vamos lá aqui a segunda. Verdadeira também. A segunda, verdadeira. Vamos lá, a terceira. O campo elétrico, vou colocar aqui um vezinho bem aqui. O campo elétrico gerado em uma região do espaço depende exclusivamente da carga geradora e do meio. Isso é verdadeiro ou falso? Caraca, só botei afirmativo verdadeiro aqui, hein, meu povo? Verdadeiro também. Vamos lá, a quarta. Se o campo elétrico de uma região não variar com o decorrer do tempo, ele será chamado de campo eletrostático. Eu não sei se tem essa no material, mas essa é verdadeira também, tá? Então a quarta é verdadeira. Não me lembro se eu coloquei ela no material, não. E a quinta, uma carga positiva colocada em um ponto onde existe um campo elétrico E tende a se deslocar em sentido contrário ao do campo, e uma carga negativa tende a se deslocar no sentido do campo. É verdadeiro ou falso? Essa é falsa, viu? Essa tá ao contrário, tá? Essa é falsa. A quarta é falsa. Por quê? Porque aqui a carga positiva ela vai se deslocar no mesmo sentido do campo. Vou colocar aqui mesmo sentido do campo elétrico. E a carga negativa tende-se a deslocar no sentido contrário ao do campo. Ok? Então, essa quarta é falsa, então faz correta aqui a nossa alternativa D, tá? Então, nessa questão, a correta é a alternativa D, ok? Vamos lá para a nossa segunda. A segunda pergunta. Seja que uma carga positiva geradora do campo elétrico e que a carga de prova em um ponto P próximo de Q. Podemos afirmar que o vetor campo elétrico em P dependerá do quê? Não. A carga geradora por si só gera carga, ela não depende da carga de prova. A carga de prova serve exclusivamente para que você saiba que existe um campo elétrico ali. Então, essa daqui não é a verdadeira. Marquei tudo bem. Só a última, viu, que é falsa. A última é falsa, tá? Então, a B. O valor do campo elétrico no ponto P será proporcional ao valor do Q? Não. Por quê? Porque aqui, gente, a carga, o valor do campo elétrico vai depender do valor da carga geradora, ela que está gerando o campo elétrico, tá? Então, a carga Q grande, esse Qzão grande aqui, serve para gerar o campo elétrico. E a carga Q, que é esse Qzinho pequeno aqui, serve para provar que esse campo elétrico existe. Ela não interfere na carga gerada pela carga geradora, tá? Então, C, o valor do campo elétrico será constante
independentemente do valor do Q. Isso não é verdade. Por quê? Porque esse daqui será constante, significa que ele vai ter sempre o mesmo valor. E isso não é verdade. Isso vai depender do tamanho da carga geradora, ok? Então, essa daqui também é falsa. A D, o valor da força elétrica em P será constante, qualquer que seja o valor do Q. Também é errada pelo mesmo motivo. E a nossa alternativa correta aqui vai ser a alternativa E. O valor do campo elétrico no ponto P é independente da carga de prova Q. Ou seja, não tem nada a ver com a carga de prova. A carga de prova serve exclusivamente para provar que ali existe um campo elétrico gerado pela carga geradora. Ok? Então, essa vai ser a nossa afirmativa correta, a alternativa E. Ok? E vamos para os cálculos, que eu gosto é de calcular. Pronto, vamos lá para a nossa terceira questão. Em um ponto do espaço, existe um campo elétrico E, 5 vezes 10 elevado a 5 newtons por coulomb, horizontal para a esquerda. Colocando-se uma carga nesse ponto, verifica-se que ela tende-se a mover-se para a esquerda. Então, ela vai ter um sinal positivo, tá? Ela é positivo. Por que ela é positiva? Porque ela se move para a mesma direção do campo, ok? Se é da mesma direção, positiva. Se é em sentido contrário, mesmo sentido, positiva. Sentido contrário, negativa, tá? Então, qual é o valor e o sinal da carga aqui? Bora lá. Então, no caso aqui, ó, eu vou colocar aqui a nossa formulazinha. Campo elétrico igual a força dividido pela carga, ok? Então, aqui eu posso fazer uma regrinha de 3, né? Aqui está perguntando o valor da carga. Então, aqui ficaria força vezes 1 fica força, né? Então, E vezes Q. Então, esse E que está aqui multiplicando, passa para baixo do F dividindo, e a fórmula fica assim. A carga igual a força dividida pelo campo elétrico, ok? Então, a fórmula fica assim. Quem fez assim, fez uma regrinha de 3, tá ótimo, tá tudo bem, tá? Então, isso aqui é só uma manipulaçãozinha da fórmula para eu passar logo dividindo, mas para quem fez pela fórmula normal, tá ótimo, não tem problema nenhum, tá? Deixa eu só aqui tirar esse tanto de coisa, para não ficar tão confuso. Pronto, então a carga aqui vai ser igual à força, que no caso a força aqui vai ser 2,5 dividido por 5 vezes 10 elevado a 5. Elevado a 5 positivo. Ok? Então, a carga aqui eu vou dividir o 2,5 pelo 5. 2,5 eu vou dividir aqui por 5. Tira a vírgula, acrescento o 0. Então, fica 25 por 5 ainda não dá. Então, aqui 25 dividido por 5 vai ser 5. Aqui fica 0,5. Ok? E aqui embaixo, esse 10 elevado a 5 positivo vai subir negativo, tá? Fica 0,5 vezes 10 elevado a menos 5 coulomb, só que eu não tenho isso para marcar. Isso significa que foi colocado em notação científica. Então, aqui, eu aumento o número e diminuo o expoente, tá? Então, 0,5 vai aumentar para 5, e o expoente, que já é negativo, vai diminuir cada vez mais. Então, fica 5 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Correta a nossa alternativa C. Ok, gente? Alguma dúvida nessa? Por que eu coloquei o menos? Induzida pela primeira questão, mulher. É por isso que eu peço o cálculo, para eu considerar essas bobagens. Viu? Choro não que eu relevo isso aí. Dá para passar. Se tiver mandado o cálculo, dá para passar. Então, dá para passar para a próxima? Cara, vocês tudo errado no sinal. Foi tudo induzido pela primeira questão. Então, gente, ó, aprenda que se a gente tem um campo se deslocando no mesmo sentido da força,
esse campo, aliás, essa carga é positiva, tá? Ok? Então, seu campo aqui está deslocando para a esquerda. E aqui ela se move para a esquerda também, tá bom? Ele é positivo, essa carga é positiva, tá? Carga positiva, vou colocar aqui, carga positiva. Tende a se deslocar no mesmo sentido do campo elétrico. Pronto. Carga positiva tende a deslocar no mesmo sentido do campo elétrico, beleza? Então, essa daqui vai ser positiva. Eu coloquei a negativa aqui só de mal mesmo. Eu poderia não ter colocado para vocês não se confundirem, mas eu coloquei para ver se vocês estão afiados no conceito. Deslizaram. Bora para a quarta. Mexer com o meu... Que é isso, Cláudia? Só por causa do menuzinho bobo. Bora. Bora para a quarta, que senão vocês vão ficar tristes. Voltei para a segunda. Quarta. 2 objetos metálicos esféricos idênticos. Então, vou colocar aqui o objeto 1 e o objeto 2. Um tem carga elétrica de 5 coulomb e o outro tem a carga elétrica de 3 coulomb, são colocados em contato. Opa! Se eles são colocados em contato, ocorre um equilíbrio térmico, viu? Um vai ceder carga para o outro, tá? Então, no caso aqui, ó, se eu coloco esses dois carinhas em contato, significa que eu vou dividir a carga deles. Vou somar e dividir por 2, tá? Então, no caso aqui fica 5 mais 3 dividido para 2. Então, 5 e 3 outro dividido para 2 fica 4. Então, cada uma dessas cargas, que são idênticas, vão ficar com 4 coulomb, tá? Se elas são idênticas, pessoal, elas vão se repelir. Se elas são idênticas, logicamente, elas vão ter o mesmo sinal, tá? Então, a força que atua entre elas vai ser uma força de repulsão, tá? Tá me dizendo aqui, ó, que elas são idênticas. Então, se são idênticas, vão ter o mesmo sinal, tá? Forçazinha de repulsão, beleza? Então, no caso aqui, estão afastadas a uma distância de 0,6 metros. E aqui nós temos a nossa constante. Então, aqui nesse caso, nós vamos usar a formulazinha campo elétrico igual a constante vezes carga geradora dividido pela distância ao quadrado. Ok? Acho que vocês ainda se lembram da aula passada, quando eu converti a formulazinha passada, que é essa formulazinha aqui, ó, para essa outra, tá? Se não lembrarem, coloque aí no chat que eu faço de novo, beleza? Então, no caso aqui, a nossa constante aqui, 9 vezes 10 elevado a 9. A nossa cargazinha. Opa, aqui nós temos duas cargas, no caso. Aí deixei o menos mesmo. Ah, não. É o mesmo comentário. Opa, aqui eu já estou confundindo. Desculpa, gente. Aqui não tem campo elétrico nessa questão, ó. Aqui é a formulazinha da força, que é o conteúdo passado. Perdão aí pelo deslize, tá? Você pode ler aqui, não tem nem campo elétrico, não. Bora. Força igual carga 1 vezes carga 2 vezes a constante dividido pela distância ao quadrado. Pois é, chega, gelei. Eu coloquei essa daqui para a gente dar uma treinada no conteúdo passado, que de vez em quando a gente está precisando. Então, aqui vai ficar 4 vezes 4 vezes... Aí eu coloquei tudo ao contrário aqui, não tem problema não. Vou colocar aqui tudo direitinho para quando vocês olharem não se confundirem. Essa constante aqui do final, colocar aqui no começo, tudo bem certinho, tá? Vocês são acostumados. Eu já tô todo gelado, porque pensa no frio que tá fazendo aqui. Rapaz, eu tô com inveja, viu? Porque aqui tá calor já. Dá raiva.
Que amanhece o dia, a gente já está suando. Pronto, aqui distância ao quadrado. Pronto, aqui constante, eu vou colocar aqui 9 vezes 10 elevado a 9. Carga 1, 4. Carga 2, 4. Dividido pela distância ao quadrado. Cadê minha distância? 0,6. Vou colocar aqui 6 vezes 10 a menos 1, tá? Vou colocar aqui em notação científica. Pronto. Então, aqui no caso, ó, eu vou fazer aqui uma manipulaçãozinha interessante. Vai ficar força igual. Eu vou multiplicar aqui 9 vezes o 4, que vai ser 36, tá? Vou deixar esse 4 aqui no final. Vezes 10 a 9, vezes o 4. Esse 4 aqui ficou no final, já vocês sabem por quê. Aí aqui, 6 ao quadrado é 36. Agora vocês entendem por que eu quis multiplicar só o 9 vezes o 4. Aí 10 elevado a 1 ao quadrado fica 10 elevado a 2. No caso, 10 elevado a menos 2. Ok? Então, no caso aqui, força fica igual a 4 vezes 10 elevado a 9. Menos 2 sobe mais 2. Então, força vai ser igual a 4 vezes 10 elevado a 11 Coulomb. Correta a nossa alternativa C. Ok? Importante é chegar no resultado. Com certeza. Eu não sei se vocês notaram aí que dava para manipular. Certeza multiplicar tudo e dividiram. Mas eu sou a viciada nesse negócio de pegar e manipular. Mas fica livre. Vocês podem calcular da forma que vocês melhor souberem, viu? Não vão pegar e se contagiar aí e fazer coisa que não sabe, que não dá certo. Se souber manipular, pode manipular, tá de boa. E processo ainda de saber manipular. É bom porque você já olha para a conta caçando a manipulação. É que nem eu em regra de 3. Eu nunca resolvo uma regra de 3 ela toda, não. Eu sempre saio cortando para poder pegar e ficar a conta menos. Então, tudo bem aí na quarta questão, gente? Então, show de bola. A quarta não teve confusão nenhuma, ainda bem. E vamos lá para a nossa quinta. Considere uma carga elétrica de carga Q 4 vezes 10 a menos 6 Coulomb. Qual a intensidade do campo elétrico que ela produz sobre uma carga de prova localizada a 0,02 metros de distância? Dado o K0 aqui, 9 vezes 10 elevado a menos 6 newtons metros quadrados por coulombs quadrados. Aqui eu vou ter que usar aquela formulazinha que eu falei para vocês. Campo elétrico igual a constante vezes carga geradora dividido pela distância ao quadrado. Ok? Essa dá para cortar o 4. Vou já cortar esse 4 aqui, você vai ver. Então, aqui, nosso campo elétrico vai ser igual constante, 9 vezes 10 a menos 6. Aqui a questão deu menos 6, eu estou acostumada com 9 vezes 10 a 9. A questão aqui me deu menos 6, vamos trabalhar com isso. Então, vai ficar 4 vezes 10 a menos 6, dividido para 0,02. Vou escrever isso em notação científica. 2 vezes 10 elevado a menos 2, aqui eu elevo ao quadrado. Ok? Então, campo elétrico vai ser igual. 9 vezes 10 elevado aqui a menos 6 com menos 6 já fica menos 12. Esse 4 que eu vou deixar quietinho para eu cortar ele daqui a pouco. Então, 2 ao quadrado fica 4. 10 ao quadrado aqui, ao quadrado, 2 vezes 2 fica 4. Ok? Então, aqui 4 com 4 eu já corto. Tá? E esse 10 aqui, que está com menos 4, vai subir como mais 4, tá? Então, fica campo elétrico igual 9 vezes 10 elevado a menos 12, com mais 4. Então, fica 9 vezes 10 elevado a menos 8, aqui newtons por Coulomb. 9 vezes 10 elevado a menos 8 newtons por Coulomb. Correta a nossa alternativa A.
A intensidade do campo elétrico num ponto situado a 3 milímetros, opa, aqui, ó, milímetros, não está em metros, a distância é dada em metros, tá? Então, aqui nós temos uma carga elétrica pontiforme de 2,7 microcoulombs. Esse microcoulomb aqui significa o quê? O expoente menos 6. Então, aqui, isso aqui fica 10 elevado a menos 6, tá? E aqui foi dada a constante do vácuo, 9 vezes 10 elevado a 9, que é a constante que a gente já está acostumado. Então, vou reunir os dados aqui. 3 milímetros, que é a nossa distância. Eu vou ter que transformar para metro. Então, eu vou colocar aqui a nossa retazinha, ó. Metro, decímetro, centímetro e milímetro. Então, para eu sair do metro para chegar no milímetro, eu tenho que aumentar 3 zeros, né? Então, como eu estou de milímetro para chegar em metro, eu tenho que diminuir 3 zeros. Ou elevar o 10 a menos 3, tá? Então, no caso aqui, a distância, que é 3 milímetros, fica 3 vezes 10 a menos 3 metros, tá? Então, aqui eu fiz a conversão de milímetro para metro. Então, isso aí vocês têm que prestar atenção, tá? Se vier em qualquer outra medida diferente de metro, você vai ter que transformar, tá bom? E outra coisa aqui, nossa cargazinha, ela mede 2,7 vezes 10 elevado a menos 6, porque esse aqui, microcoulomb, significa 10 elevado a menos 6, ok? E aqui a nossa constante, boa e velha de sempre, 9 vezes 10 a 9, newtons metros quadrados por coulombs quadrados, ok? Então, vamos lá, clicando na formulazinha do campo elétrico. O campo elétrico é igual a constante vezes carga dividido pela distância ao quadrado. Então, aqui o campo elétrico vai ser igual, aí no caso aqui a nossa constante 9 vezes 10 a 9, nossa carga 2,7 vezes 10 a menos 6, e embaixo aqui 3 vezes 10 a menos 3 elevado ao quadrado, ok? Então, vamos lá. O campo elétrico aqui vai ser igual 9 vezes 10 a 9. Não multipliquei, vocês vão já entender o porquê, tá? 2,7 vezes 10 a menos 6, dividido por 3 ao quadrado aqui é 9. 10 elevado a menos 3 elevado ao quadrado. 3 vezes 2 fica 6. Aí vocês agora vão entender porque que eu não multipliquei nada em cima, ó. Tá aí só anulando, ó. Aí ficou aqui 2,7 vezes 10 elevado a 9 newtons por coulomb. Então, correta aqui, a nossa alternativa é. Ok, gente? Então, esse é o exemplo de hoje, tá?